Olá, povo querido, sejam bem-vindos a mais um Entre a Gente. É muito bom estar aqui com vocês para juntos refletirmos à luz da Palavra de Deus sobre questões do nosso dia a dia, e para isso você envia a sua pergunta e é para a gente sempre uma alegria tentar respondê-la. Lembrando a vocês que nós não temos aqui a pretensão de termos todas as respostas, mas queremos compartilhar aquilo que a Palavra de Deus nos ensina e também aquilo que a gente vai experimentando ao longo da vida. Vamos lá? Manda, Miguel, as perguntas de hoje. Pergunta da Ana Alves. Helena, após ter 4 filhos, qual a expectativa quanto à quantidade de netos? É bom a gente não ter muitas expectativas, porque expectativas sempre criam um ambiente para frustração. Acho que as nossas expectativas elas devem estar depositadas em Deus, acreditando que Ele sabe o que é melhor para nós. Então a gente sempre coloca diante de Deus o desejo que a gente tem de ser avós. Eu acho que ser avô e avó deve ser uma delícia, além de ser um privilégio, né, gente? A gente poder viver para ver os filhos dos filhos. Isso é uma grande bênção. Mas quanto à quantidade, aqueles que o Senhor quiser conceder aos nossos filhos. Se a gente tiver 1, se a gente tiver 10, eles serão muito amados, com certeza, e serão presente de Deus para a nossa vida. Então, quando é uma dádiva, quando é um presente, um favor que não merecemos, é graça, nós recebemos com gratidão, seja qual for a quantidade. É isso. Pergunta da Isa Emanuele. Fala, Isa. O que você acha sobre compartilhar fatos e impressões de pessoas com o marido? É fofoca? A linha é muito tênue, né, gente? Porque é o seguinte, o marido da gente, se a gente está num casamento saudável, o marido da gente é o nosso melhor amigo, é o nosso confidente, é aquele com quem a gente compartilha todas as coisas, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas tribulações. Para ele também a gente confessa pecados, com ele que nós oramos. Se a gente está dentro de um relacionamento equilibrado, saudável, feliz, isso é muito natural. Mas a linha é muito tênue. Tem coisas que a gente vai contar para o nosso marido que não vão edificar em nada, que não vão abençoar, que não vão acrescentar. E aí sim pode virar fofoca, maledicência. Além de a gente desnudar um segredo do outro ou uma particularidade. Certa vez eu ouvi relatar uma experiência muito triste mesmo. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês a fim de ser exemplo e vigilância, né, gente? Nem tudo é para ser compartilhado, né? Principalmente se a pessoa nos confiou um segredo e tudo. A gente, às vezes, mulher, a gente entra em detalhes demais que nós não precisaríamos entrar, né? Mas enfim, deixa eu compartilhar com vocês essa história que eu ouvi há muitos anos já. Eu e o João fomos ministrar em um encontro de casais e era uma coisa assim bem intimista, tinham poucos casais, foi num hotel fazenda, distanciado assim da cidade, foi um negócio uma ocasião muito feliz, muito propícia e muito fácil, porque a gente ficou muito próximo, né, daqueles casais ali que deviam ser o quê? 30 casais, acho que era isso. Houve um momento que os homens e as mulheres se separaram e antes de começar a haver confissão, pedir conselho, compartilhamento de situações diversas, a mulher que estava liderando aquela reunião, ela nos convocou para um pacto de silêncio. Por quê? Porque questões que iam ser expostas ali eram de cunho íntimo e deveria haver confiança no compartilhar para que houvesse cura e conselho. E aí as mulheres falaram assim, mas isso é óbvio, ninguém aqui vai... Ela falou assim, não gente, isso é um compromisso muito sério, nós vamos fazer esse compromisso diante de Deus. E aí ela relatou uma história de uma outra ocasião, onde houve também um congresso de casais, e ali uma esposa, quando elas estavam lá falando sobre sexualidade, uma esposa confidenciou alguma coisa da sua intimidade
porque ela tinha insegurança se aquilo era saudável, não era. Ela queria o conselho de mulheres mais velhas, mulheres sábias, né? E aí, uma das mulheres ouviu aquele hábito sexual que aquela mulher tinha e contou para o marido quando chegou em casa. Então o marido começou a olhar para aquela irmã, porque eles eram todos da mesma igreja, pensando sempre nisso. Para resumir a triste história, o marido abandonou sua esposa e se juntou com a outra irmã que também abandonou seu marido para que vivessem uma fantasia sexual. Então assim, gente, nem tudo é para ser compartilhado. Não é para ficar contando para o marido particularidades das suas amigas. Então, vigie nisso aí, ok? É muito importante a gente não ter segredos para o cônjuge. Mas tem certas coisas que não são necessárias contar porque expõem a privacidade da outra pessoa e não edifica em nada. Então, a gente precisa de ter discernimento na hora de compartilhar o que a gente vai compartilhar com o nosso marido, porque pode sim levantar a ira dele, despertar o nosso marido, ou simplesmente ser fofoca e não edificar nenhum nem outro. Então vigia na vida aí. Pergunta da Edilma Lucas. Fala, Edilma. É lícito aos pais tomarem banho nus com seus filhos, ainda crianças ou adolescentes? Isso pode despertar precocemente a sexualidade deles? Eu não acho prudente, né? Porque o corpo de um adulto ele é completamente diferente do corpo de uma criança. E sim, por exemplo, gente, isso é uma coisa tão simples. É claro que os pais que fazem isso, eles não estão querendo abusar os filhos, não é verdade? Mas uma das maneiras que é considerado abuso sexual, quando um adulto expõe o próprio órgão genital para uma criança. Isso é considerado abuso, entendeu? Então, às vezes a gente lida de uma maneira familiar com algo, pensando que não tem nada a ver, mas tem a ver sim, vai despertar a criança, vai expor o corpo de um adulto que é completamente diferente da criança. Eu acho que tem o tempo certo da criança ser despertada, descobrindo as mudanças no seu próprio corpinho, quando ela vai deixando de ser criança e passando ali pela puberdade até a adolescência. Mas eu acho que isso não deve ser imposto pela nudez de um adulto. E se a gente for considerar na palavra de Deus, é claro que, Helena, então você vai trazer todos os hábitos culturais do Antigo Testamento? Não vou trazer todos os hábitos culturais, mas o que está ali não é para ser ignorado. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus por completo. E o Antigo Testamento, ele antecipa o Novo Testamento. Tudo que está no Antigo Testamento é uma antecipação daquilo que estava por vir no Messias. Então, quem fragmenta a Bíblia, ou fala que só parte da Bíblia serve, está cometendo um grave equívoco. A Bíblia é a palavra de Deus e sim, nós estamos vivendo no tempo da graça, mas Jesus mesmo disse que ele não veio anular a lei, mas veio cumprir a lei. E nós não somos salvos pelo cumprimento da lei, mas pela graça, mas somos santificados pela lei. Então, vamos prestar atenção nisso, tá bom, gente? Fecha parênteses. Quando, por exemplo, um dos filhos de Noé revela a nudez do pai, né? Então, ele foi amaldiçoado por isso. Então, presta atenção, não é porque todo mundo está fazendo que é lícito para a gente fazer. Vamos preservar as nossas crianças, sim, e eu quero colocar como parâmetro apenas isso. Se um adulto expor o órgão genital para uma criança, pela internet ou pessoalmente, isso está dentro do que é considerado abuso sexual. Então, por que eu, que sou pai e mãe, posso fazer isso? Ok? Então, você pode... É prático tomar banho com o filho, tomar junto? Então, usa maiô, usa um short, dá o banho ali nas crianças. Muitas vezes eu fiz isso com os meus filhos pequenos, às vezes em acampamento, né? Em tudo eu tinha que tomar um banho junto. Então, eu ficava com a roupa íntima, eu não ficava nua. Entendeu? Então, pensa nisso, tá, gente? Não tem necessidade nenhuma. E você pode se divertir com os filhos no chuveiro, pode ter brincadeira sim, mas vamos ser prudentes, porque os dias são maus. Pergunta da Gisele Tossini. Você é a favor da prisão perpétua para crimes hediondos como pedofilia? Prisão perpétua. Meu Deus.
Eu nunca pensei sobre isso. Se eu sou a favor... uma coisa eu sei, eu não sou a favor da pena de morte. Acho que Deus dá a vida, Deus tira a vida. Só Ele. Mas sobre prisão perpétua, talvez, dependendo da gravidade do crime, né? Talvez eu seja a favor, mas eu tenho que pensar sobre isso mais demoradamente. Eu nunca parei para pensar sobre isso, né? Uma coisa, o que eu já parei para pensar e eu sou contra é a pena de morte, mas a prisão perpétua, eu não sei. Eu acho que todo o nosso sistema carcerário deveria sofrer uma mudança. Eu acho que o combate à violência, ele deve se dar também no âmbito do sistema carcerário. Eu acho que aprisionar pessoas e elas ficarem lá só maquinando mal não regenera um cidadão. Aprisionar pessoas para o Estado ficar alimentando essas pessoas também não acho saudável, porque às vezes vale mais a pena então ser bandido, né? Mas eu acho que o nosso sistema carcerário devia propor para os detentos e detentas a possibilidade de produzir algo que ocupe os dias, ocupe os pensamentos e dê possibilidade de desenvolvimento de um novo ser humano. Isso eu sou a favor. E mesmo que seja no sistema, mesmo que seja uma pena perpétua, eu acho que se fosse no sistema carcerário que faz o indivíduo produzir para a sociedade, que ele maculou, que ele feriu, até mesmo para se sustentar, eu acho válido. Mas manter uma pessoa presa eternamente, ociosa, maquinando mal, alimentando o ódio, e sem produzir absolutamente nada, e sendo sustentada pelo Estado, não sei se essa é a maneira correta, né? Eu acho que as pessoas precisam assumir e pagar pelos crimes que cometem, mas às vezes o sistema carcerário se torna apenas um promotor de mais crime, né? De uma mentalidade criminosa. Tantas coisas, né, gente, que a gente precisa de transformação, por isso que nós ansiamos pela justiça do Senhor sendo estabelecida, pelo reino do Senhor sendo estabelecido. Matilde Porfírio pergunta: Fala, Matilde. Noemi deu instruções a Ruth para que ela fosse deitar aos pés de Boaz, fazendo questão que ele a notasse. Não seria essa uma forma de se oferecer a Boaz? Sim, é uma maneira de se oferecer a Boaz, mas a gente tem que entender em que contexto cultural que isso acontece, né? Boaz era da linhagem, Noemi era da família de Boaz, e Boaz poderia ser o resgatador de Ruth, ou seja, o que era o resgatador? Aquele que iria suscitar descendência ao falecido marido de Ruth. Então tinha que ser alguém da família, né? Alguém na linha de sucessão, vamos dizer assim. Se o irmão do marido de Ruth estivesse vivo e fosse solteiro, essa função era dele. Enfim, tem uma série de leis e costumes aí, né, dentro desse se oferecer, ok? Quando Ruth vai deitar aos pés de Boaz, ela está querendo dizer assim: você pode ser meu resgatador. Mas tinha outro rapaz mais jovem na linha de sucessão do marido de Ruth, vamos dizer assim. Por isso que tem toda aquela história e Boaz dá a ele a preferência porque ele era mais jovem. Mas Ruth deixa claro para Boaz nessa atitude. Ela certamente sabia que havia outro resgatador, mais jovem, mas ela deixa claro nessa atitude que ela queria que Boaz a resgatasse. Então, nesse sentido, pode-se dizer que ela se ofereceu. Não digo que ela se ofereceu, ela deixou claro que ela gostaria de ser resgatada por ele, né? Foi isso que ela fez ali. Por isso que a sua sogra a instruiu. Acredito que as duas devam ter conversado sobre a índole de Boaz, como Boaz era generoso, como Boaz era protetor, né? Ele pediu para os seus funcionários que trabalhavam na sua plantação não molestarem aquelas mulheres, deixarem propositalmente algumas espigas caírem, né, para que elas fossem alimentadas, para que elas pudessem recolher aquelas espigas e não apenas prover alimento para si, mas também vender aquelas espigas como fonte de renda.
E aí, então, eu acredito que Ruth se afeiçoou vendo o cuidado dele. A sua sogra, então, instrui. E naquele comportamento, ela está dizendo para Boaz: você é resgatador e eu gostaria de ser resgatada por você. Ok? Então, eu não acredito que ela estivesse sendo leviana, oferecida, mas eu acredito que ela foi instruída para deixar muito claro quais eram as preferências e as intenções do coração dela, para que Boaz não temesse, porque havia uma diferença de idade considerável entre eles, e eu acredito que Noemi, instruindo a sua nora, estava dizendo: deixe claro para ele que você gostaria de ser resgatada por ele. Então eu acredito que é isso. E a gente tem que lembrar sempre, gente, tinha um pano de fundo nessa história, um contexto cultural que a gente precisa entender para não pensar mal, né, de Ruth, vamos dizer assim. Pode falar, Miguel. Próxima. Ana Fortunato pergunta: qual é o gênero de filme favorito? E qual é o seu filme predileto? Ixi, mas aí é difícil, né? É difícil a gente dizer. Há muitos anos atrás eu amava comédia romântica. Mas ultimamente as comédias românticas elas vêm cheias de equívocos, né? E de coisas desnecessárias. Então não posso dizer que continua sendo o meu estilo de filme preferido. Agora, eu gosto de trilogias, de sagas. Então, por exemplo, eu gosto do Senhor dos Anéis, a trilogia. Eu gosto de Star Wars, todos os filmes. Talvez influenciada, né, pelos meus filhos. E vale lembrar, né, gente, que quando começou a trilogia Star Wars, a adolescente era eu. Então... eu apresentei Star Wars aos meus filhos, ok? Vamos entender isso aí. E eu gosto dos Avengers, né, e tal. Avengers eu gosto também de... Mas eu por exemplo, recentemente eu assisti um filme muito bacana que se chama... eu esqueci o nome. Ele conta a história de judeus sendo resgatados de países onde eles estavam sofrendo perseguição, judeus etíopes, e eu esqueci o nome, acho que é Resgate no Mar Vermelho. Tenho quase certeza que é algo assim, pelo Netflix. Gostei demais do filme. O que eu não gosto é de violência, não gosto de... Eu gosto de aventura, mas não com violência excessiva, sabe como? A Avengers, por exemplo, tem cenas fortes, né, assim... Mas também tem uma coisa de fantasia. Esses filmes assim de realidade, de brutalidade real e tudo aí eu tenho meus cuidados, né? Mas eu gosto de cinema de uma maneira geral. Mas eu tenho procurado ver coisas mais leves. Animação é garantido. Eu amo animação. Mas os filmes eu tenho procurado ser mais seletiva para eu não encher a minha alma de violência, de amargura. Isso passa muito por aquilo que a gente coloca diante dos olhos também, tá, pessoal? Então, por mais que a gente goste da sétima arte, seja seletivo, porque negar a si mesmo envolve isso também. Às vezes abrir mão de uma coisa que a gente gosta muito porque aquilo não vai acrescentar absolutamente nada de bom à nossa alma. Então, seja prudente naquilo que você assiste. Pergunta da Erlaine Martins. Fala, Erlaine. Qual a sua opinião sobre inseminação artificial? Olha, gente, eu acho que Deus dotou o homem de suas capacidades, dons, talentos, inteligência, ok? Então eu acho muito bacana o avanço da ciência que cura, que restaura pessoas, que, por exemplo, transplante de órgãos, né? Como é que a gente poderia imaginar que um coração ia poder ser transplantado e uma pessoa ia poder continuar vivendo? Transplante de pulmões existe. É uma coisa assim, né? Realmente inimaginável. Então eu acho que é muito positivo esse avanço da ciência para promover a vida. Eu não julgo quem faz inseminação artificial, não. É uma porta onde uma mulher que não pode gerar um filho
um homem que não pode gerar um filho, talvez ali através desse método possa trazer para os braços um filho tão querido. Eu acho que, mas eu acho que nós precisamos de pensar muito ainda na ética dentro desses procedimentos, porque recentemente nós tivemos um grande escândalo no Brasil, onde uma clínica que fazia coleta, né, de óvulos para que houvesse a inseminação in vitro, por exemplo, estava negociando esses embriões e negociando óvulos. Esse negócio é muito sério, gente, né? O homem brincando de ser Deus. Então, eu não julgo quem recorre a esse método, né? A essa possibilidade para realizar o sonho da maternidade, da paternidade. Só quem está vivendo uma situação dessa pode dizer o que é, né? Mas eu sou muito cautelosa em relação a isso. Eu acho que o homem brinca de ser Deus. E aí, quem me garante que os meus óvulos não vão ser negociados, que um embrião, por exemplo, né? Porque às vezes há a fertilização in vitro e depois é que o embrião é implantado. Então, quem me garante que um embrião... Porque eles não recolhem um óvulo só, né? Eles implantam vários. Então, assim, depois de alguns escândalos que aconteceram nesse setor, eu fiquei um pouco ressabiada, como boa mineira. Então, não sou contra, não posso dizer que sou contra, mas diria que cabe bastante cautela. Última pergunta da Tainara Oliveira. Fala, Tainara. Helena, o que você acha de racismo dentro da igreja? Inadmissível. Inadmissível. Só que vamos entender. As pessoas não nascem racistas. Elas aprendem o racismo. A gente aprende o racismo. Ok? Então, vamos ensinar de um jeito diferente as nossas crianças e também os nossos adultos. Vou contar uma história pessoal, ok? Que eu já contei em outras ocasiões, mas eu acho válido contar. A gente é racista, mas não sabe o que é. Por quê? A gente vai aprendendo isso, a gente escuta uma coisa ali, uma piadinha colar, e aquilo vai entrando dentro da criança, na mente da criança, e a gente vai naturalizando algo que não é natural. Há uns anos atrás, há muitos anos atrás, eu fui na casa de uma amiga, na casa da irmã de uma amiga, essa minha amiga negra, e eu fui na casa da irmã dela, e uma casa muito linda, uma mansão. E a gente estava ali e eu fui procurar um banheiro. E a minha amiga falou assim: Helena, vai no andar de cima, que lá você pode usar o banheiro, que alguém estava usando o banheiro de baixo da casa. Então, você pode subir os degraus, a escada, fica à vontade. Eu fui para o andar de cima. Quando eu estava procurando o banheiro, duas menininhas saíram do quarto e elas vieram ao meu encontro. E essas menininhas, essas duas crianças, eram meninas negras. E imediatamente o meu primeiro pensamento foi: será que elas são filhas da empregada? Por quê? Porque elas são negras? A dona da casa era negra, o dono da casa é negro. Uma mansão, uma casa linda. Por que eu conectei as meninas? Talvez elas sejam filhas da funcionária doméstica. E não as donas da casa. Entendeu? Naquele dia, aí quando veio a irmã da minha amiga: ei, vocês acordaram? E abraçou: mamãe. Aí eu: puxa, Helena, que vacilo. Que pensamento foi esse, Helena? E aí eu comecei a refletir em uma série de pensamentos equivocados que eu tinha, recorrentes, que foram aprendidos. Então, o bandido é negro. O cabelo crespo é o ruim, o negro é pobre. Sabe como? Essas associações que a gente vai fazendo e que são racistas, sim, e que precisam ser confrontadas dentro de nós e curadas completamente, porque Deus não faz distinção. Ele é o Criador de todas as coisas, de todas as pessoas, e diante dos olhos do Eterno nós somos iguais.
Não há distinção, a própria palavra de Deus diz isso. Não há distinção entre grego, entre judeu, não há distinção entre homem e mulher, e não há distinção diante do Eterno de negros e brancos. Não interessa a cor da pele, não é a cor da pele que diz se uma pessoa é certa ou é errada. Nós erramos e nós precisamos de ensino, de conserto. Em alguns casos, o erro pode ser um crime. Aí, nesse caso, o crime precisa ser punido. Precisa ser punido, sim, gente. Não estou passando pano aqui para quem é racista e sai fazendo as maiores atrocidades aí, não. O crime tem que ser punido. As pessoas que cometem o crime de racismo precisam de punição. E que essa punição levante um novo olhar. Mas a gente também precisa de ensinar graciosamente aquelas pessoas que não tiveram a alegria de receberem outro tipo de exemplo, outro tipo de ensino. Principalmente as pessoas mais velhas, porque a gente vê uma nova geração chegando aí, já desde tenra idade, com outros valores, né? Mas tem uma geração de pessoas que talvez sejam da minha idade, ou um pouco mais velhas do que eu, que a gente não vê misericórdia na maneira que a gente aborda o assunto. E ele deve ser abordado, sim, a gente não deve silenciar, mas a gente deve permear o nosso ensino com amor, com generosidade, com gentileza e principalmente com compaixão. Porque às vezes o racismo é um equívoco e não uma maldade intencional, ok? E a gente precisa de falar sobre isso nas nossas igrejas também, que os nossos púlpitos se tornem ensino, amoroso ensino. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, foi uma alegria estar aqui e a gente se encontra de novo, se Deus quiser, no próximo Entre a Gente. É comprometido, tem que ser comprometido.